efeito de um verdadeiro encontro com o Senhor. Alguns irmãos aí que são oriundos de igrejas mais antigas e tradicionais lembram-se dos círculos de oração, né? Encontro com o Senhor. É muito raro você não ter uma igreja com um círculo de oração, encontro com o Senhor, algo abençoado. Essas frases que realmente fazem a diferença nas nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho sobre alguns efeitos, e é claro que é só um pouco, né, de um verdadeiro encontro com o Senhor. Então, abra bem o seu coração. O texto de Isaías, capítulo 6, versículos 1 até o 8, é um texto muito conhecido do profeta Isaías, quando morreu o rei Uzias, e ele teve uma visão, e a visão que ele teve foi algo sobrenatural. Ele viu os céus, ele viu o trono de Deus, ele viu a movimentação do trono, e ele caiu em temor, e ali há algo muito sobrenatural. Se a gente fosse abrir esse texto para pregar, e eu sei que esse é um dos textos mais pregados da Bíblia, né, pastor Wander? Porque se arranca muitas ministrações daí, muitas lições, muitas verdades, e nós não vamos abrir o texto todo. Eu quero falar de algumas coisas apenas, porque eu quero trazer um outro texto junto. Então, se você puder tomar nota aí, 2 versículos do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, os versículos 51 e 52, que também é um texto bem conhecido, o texto que fala do cego, Marcos 10, 51, 52, diz assim: "O que você quer que eu lhe faça?" perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: "Mestre, eu quero ver." "Vá," disse Jesus, "a tua fé te curou." Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Esse é um dos textos mais pregados também no Novo Testamento. Nas provas de homilética da vida, dos cursos aí, usa-se muito esse texto, porque é um texto inesgotável de tantas verdades. Amém? O que acontece? Quando nós olhamos para esses 2 textos sagrados, tão conhecidos, nós podemos perceber uma triste situação que é muito peculiar nos nossos dias, nesse tempo que nós estamos passando, e inclusive no meio da igreja, no meio das famílias. Que situação triste é essa, pastor? Nós vemos aqui um exemplo do Novo Testamento. Qual é o exemplo do Novo Testamento? Um homem que, por ser cego, por não ter visão, vivia numa situação deprimente de pedir esmolas à beira do caminho. Ok? E, como eu disse, não dá para abordar tudo, porque é muita coisa, né? Mas quem não tem visão, fatalmente vai estar pedindo esmolas à beira do caminho. Ok? Nós vemos também um exemplo do Velho Testamento, que é o caso do profeta Isaías, um dos maiores profetas, um dos maiores homens de Deus que nós temos registro na Bíblia. Ele vivia confortavelmente no palácio, ele não estava à beira do caminho, ele vivia confortavelmente no palácio, desfrutando das prerrogativas de ser parente do rei, ok? E em uma situação bem diferente da do cego, ele estava. Isaías estava muito bem, inclusive estava profetizando, ele estava dizendo: ai desse, ai daquele, mas assim como o cego, lhe faltava visão. Então, é uma introdução bem curta, mas só para nós nos situarmos, Maiara, nas situações que às vezes, eu não sou assim. Pois são 2 situações quase que antagônicas, mas os 2 tinham o mesmo problema. Para os 2 faltava visão. Vamos lá? A primeira lição que eu quero impartir nesta noite, nesse culto tão lindo de domingo, com essa igreja tão linda, essa é a igreja mais linda do mundo, irmãos. Essa é a igreja mais linda do mundo, ok? Isso aqui é só Jesus para nos dar de presente uma igreja tão linda assim. Hoje pela manhã nós tivemos um culto poderoso, mas pensa num culto poderoso. Nosso querido pastor José, da família Redenção em Santa Terezinha, ministrou uma palavra, Jesus amado. Foi muito, mas muito forte mesmo que ele ministrou. E nós somos felizes. Então anote aí. A primeira lição que eu quero compartilhar aqui são apenas 2. Precisamos que o Senhor venha até nós para nos sarar a visão. É claro que a gente teria uma frase muito maior, mas eu sintetizei numa frase pequena. Precisamos que o Senhor venha até nós para nos sarar a visão. Por que eu digo o Senhor venha até nós? Porque em ambos os casos o Senhor é quem foi.
E eu já preguei sobre isso aqui nessa igreja algumas vezes. O Senhor sempre vem, irmãos. É o Senhor que vem. É ilusão a gente achar que nós vamos. O Senhor é que vem. Ele está sempre passando. No caso do cego de Jericó, ele estava passando e o cego ouviu. Isaías teve a visão. Se ele teve a visão, foi o Senhor que veio. É o Senhor quem vem. Qual é a diferença? É que alguns aproveitam quando o Senhor vem e ele escuta que o Senhor está vindo, está passando, ele não perde a oportunidade. Mesmo estando à beira do caminho, mesmo numa situação difícil, né, João? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou como Isaías, ele se prostra. E algumas pessoas não, deixa a banda passar, deixa Jesus ir embora, talvez outro dia ele passa de novo. E a gente sabe aqui, uma das grandes lições que é pregado nesse texto, se não me falha a memória, o texto é esse: era a última vez que Jesus ia passar ali, era a última oportunidade daquele cego. Todos nós, irmãos, estamos enquadrados num caso ou no outro. Mesmo que você diga: não, pastor, eu não sou nem o cego e nem o Isaías. Aí acho que é pior ainda, né? Porque nos dois casos o Senhor veio, e Ele vem nesta noite, em nome de Jesus. Pode abrir o teu coração, porque Ele veio. Eu creio que alguns aqui, mesmo talvez sem visão, mas com audição, já ouviram o barulho dele, da multidão com Ele. Só se você tiver sem visão e sem audição, aí é mais difícil. Mas nós vamos orar e Jesus vai curar da surdez espiritual também. E nós vamos aprender a ouvir que Jesus está passando, que há uma multidão seguindo Jesus. E se alguém não consegue abrir a boca para gritar: Jesus, filho de Davi, nós vamos orar também, Jesus vai liberar a voz. Amém? Visão, audição e voz também, para que a gente possa liberar. Porque tem gente, irmãos, que até vê, mas não ouve. Tem gente que não vê e não ouve. E tem gente que não vê e não ouve, mas também não libera a voz. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso. Você pode fazer essa oração aí? Ou será que ela é uma oração que já passou? Você já está acima desse nível? Como disse Abraão: não passe de mim, Senhor. Era isso que o cego estava dizendo: não passe de mim. Escute. Todos nós estamos enquadrados, como eu disse, ou num ou no outro. Por ainda não terem recebido a presença real de Jesus em suas vidas, alguns estão à beira do caminho, dependendo da ajuda de alguém. No caso do cego, escute isso. Alguns, por não terem recebido ainda uma visita real, um encontro real como Jesus, como aquele cego teve, estão à beira do caminho, dependendo da ajuda dos outros. Como assim ajuda? Ora por mim. Me dá uma palavra. Você não tem uma palavra para mim? Ei, ora por mim. Eu preciso de alguma coisa. Não fique à beira do caminho. Jesus é o caminho. Entre no caminho. Você não depende de ninguém. Você tem Jesus falando. Você tem Jesus fazendo. O problema é que outros, mesmo sendo profetas do Senhor, sendo alguém que ministra, que prega, que fala, que cuida de gente, ainda não tiveram a visão que o Senhor quer lhes mostrar. Ainda não viram a glória. Eu sempre prego sobre ver a glória. Quando a gente vê a glória, muda tudo. Não tem como ser como antes, mas quando você tem uma visão da glória de Deus, você percebe quem é Deus, o que é a glória de Deus, o que Ele tem para nós, o que é a realidade dos céus. A gente não consegue ser mais o mesmo. Agora, algumas pessoas, mesmo profetizando, pastor Alex, mesmo pregando, mesmo fazendo tanta coisa, às vezes aprendendo tanto da Bíblia, auxiliando outros com a Bíblia, às vezes dando até direção para pessoas, mas ainda vivem apontando os erros de todos, sem reconhecer os seus. Às vezes o pastor Wander até tem uma boa palavra para o outro: ai de ti, porque com esse pecado você vai ser destruído. Ele tem uma palavra para o outro: ai de ti, porque por esse caminho, volta para cá, vai para lá. Mas ele sempre tem uma palavra para os outros e nunca tem uma palavra para ele. Em qual desses dois casos se encontra hoje cada um de nós? Eu vou fazer a pergunta mais direto: em qual desses dois casos você se encontra hoje? É normal que no primeiro momento muitos pensem assim: pastor, eu não estou em nenhum dos dois casos. Não é uma questão de você estar em um dos dois casos,
Mas é a questão em qual desses comportamentos você tem caído no dia a dia. Em qual desses comportamentos você tem sido preso, amarrado, ou você tem deslizado no dia a dia? De acusar como profeta, eu sou profeta, eu tenho Bíblia, eu não sou como aquele, e olha ali e olha lá. Ou de viver, ai coitadinho de mim, que estou à beira desse caminho, não vejo nada, eu sou um pobre coitado, eu preciso de ajuda, ninguém me vê. Está entendendo? Amém? Escute, para aqueles que já não têm nada, como o cego não tinha, e estão à beira do caminho, parece mais simples até. Basta Jesus passar por ele. Basta Jesus passar por ele. Mas ele vai ter que fazer como o cego. Vai ter que gritar. Se o cego não tivesse gritado, ele não teria sido atendido. Preste atenção nisso, irmãos. Isso nem está escrito no meu sermão. Mas muita gente, Jesus já passou muitas vezes. E ele não foi atendido e continua cego. Porque além de cego, ele se faz mudo. Por que ele se faz mudo? Porque é orgulhoso demais para dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muita gente tem aquele comportamento de: Jesus me conhece, Jesus sabe o que eu preciso, e ele tem que vir até mim aqui, eu quero que ele venha aqui. Ele não virá, porque Jesus está passando. E assim como eu já preguei tantas vezes aqui, quando Jesus entrava em Betânia, ele entrava na cidade, ele caminhava nas ruas do bairro, da aldeia chamada Betânia, mas quem o constrangia a entrar era Maria, Marta e Lázaro. No caso do cego, Jesus ia passando com a multidão, mas quem chamou Jesus para o que precisava foi o cego. Então não adianta você ficar esperando que Jesus vai vir até você fazer o que você precisa se você não o chamar. Ele vem, ele passa, mas se você continuar sentado à beira do caminho, ele passa e vai embora. Pastor, por que você para assim às vezes? Porque eu percebo que às vezes o Espírito Santo quer apertar. Sabe quando vem algo e a pessoa, ela fica com um grito na garganta, mas ela segura. Se eu segurar um pouquinho, passa. E passa mesmo, não deixe passar. Não passes de nós, Senhor. Qual é a tua situação hoje? Ok? Agora, para aquele que já está confortável, como estava Isaías, já é profeta, já é ministro, está desfrutando de algo bom, é necessário que alguém ou algo importante em sua vida morra, para que ele possa ter uma visão. Vocês estão me entendendo? Entendendo é uma pergunta retórica, mas eu sei que estão entendendo. Vocês estão aceitando? Fazer igual o pastor Davi Cardoso? Vocês estão gostando? Estão gostando muito? Escute. Assim, tanto um quanto o outro começarão a ser fervorosos e farão a oração que Jesus irá atender. Muita gente não faz oração que Deus atende. Ele até faz algumas orações que Deus não atende, irmão Valdir irá lá, porque não há fervor na sua oração. Não há uma motivação de entrega, não há uma motivação de humildade. Se você for olhar no caso dos dois, eles adotaram postura de humildade. O cego se expôs, inclusive se arriscando, porque quando ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, as pessoas falavam assim: ei, cala-te, não importunes o mestre. E ele mais alto gritava. Ele estava arriscando, irmão, tomar um supapo, ser apedrejado, sei lá, ele nem via nada. Mais alto ele gritava, ele insistia, e ele tomou uma postura de humildade. Ele dizia: tem misericórdia de mim. Ele não dizia apenas: Jesus, filho de Davi, eu preciso de um milagre, eu preciso recuperar a visão que uma vez eu tive e hoje não tenho mais. Porque o caso desse cego era isso, ele recuperou a visão. Eles falam: não, mas eu já vi para o evangelho, eu já sei. Eu quero profetizar clareza na tua vida hoje, em nome de Jesus. A oração era, o cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clamava porque queria ter visão, porque queria a visão. O profeta dizia: ai de mim que vou perecendo. O profeta
Fabiano, ele gritava porque ele acabara de ter a visão. E aqui que eu queria chegar, Elian. Quem não tem visão precisa clamar para que Jesus lhe dê visão. E quem recebe a visão, fatalmente André vai gritar também: ai de mim, porque eu tive uma visão dos céus. Quem realmente tem uma visão, irmão Fábio, não se torna orgulhoso. Quem realmente tem uma visão dos céus, vê a glória de Deus, ele não fica achando que ele pode mais que os outros, que ele tem um chamado mais elevado, que ele é o cara, não. Ele fala: meu Deus, tem misericórdia de mim, ai de mim, eu vou perecendo, porque eu sou alguém tão pecador, e eu vi a glória de Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Irmãos, a gente não tem tempo, mas se você olhar quando Pedro teve a visão do milagre que Jesus faz, naquela pesca poderosa, Pedro se joga aos pés de Jesus ou se prostra e ele diz: Senhor, retira-te de mim. Por quê? Porque ele teve uma visão da glória, do poder de Deus. Sempre que alguém tem uma visão do Senhor, Flávia, ato contínuo, humildade, prostração. Qualquer pessoa que tem uma postura orgulhosa não viu o Senhor, não viu a glória de Deus. Em ambos os casos, eles se tornaram fervorosos em suas orações e foram atendidos pelo Senhor. Em ambos os casos, houve mudança de vida, aquilo que o irmão Elian pregou na quarta-feira. Evangelho que não confronta, como diz a pastora Roseli Bambinetti, não é evangelho. Porque o evangelho, como diz Paulo, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus para a salvação, para a transformação. Evangelho não é solução de problemas, irmãos. Solução de problemas é uma vida de retidão diante do Senhor, de busca, de remissão, de restituição. É uma busca de buscar a direção do Senhor. Isso é a solução dos problemas. Agora, o Evangelho é poder de Deus para a salvação, para a mudança de vida, para a libertação. Então, por favor, não se engane achando que o Evangelho está aqui para te dar o conforto do palácio. Isaías percebeu isso. Isaías pensava: agora sim, eu sou um profeta, o meu tio é rei, eu estou no palácio, ai de você, ai de você, ai de você. Mas quando ele tem uma visão da glória de Deus, ele muda e ele diz: ai de mim. Escute, em ambos os casos houve uma mudança de vida. Eu te pergunto: houve mudança de vida em você de ontem para hoje? Em nome de Jesus, se não houve, você precisa ter a glória de, você vai ver a glória de Deus hoje, e de hoje para amanhã haverá uma mudança. Eu declaro em nome de Jesus. Porque é de valor em valor, de glória em glória. Como eu disse antes, Provérbios 4:18. O caminho do justo é como luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Não se conforme com uma vida cristã que não é uma exponencial, que não é uma ascendente. Não se conforme. Jesus tem mudança para nós todos os dias. O cego passou a ver, recebeu salvação e seguiu Jesus. Não dá tempo, irmãos, mas cada detalhe é tão precioso. Quando alguém era cego e recebe visão, Luan, fatalmente ele começa a seguir Jesus. Não dá para alguém dizer que viu Jesus, que foi curado por Jesus e não está seguindo Jesus, irmã Magna. Não dá. Não dá para você dizer que Jesus te tocou, que você teve um encontro com Jesus e você não segue a Jesus. O profeta, por sua vez, teve uma mudança radical de vida e passou a fazer a vontade do Senhor. Se você olhar depois, eu quero declarar em nome de Jesus, como diria meu amado sogro, pastor Hortêncio André, bem calmamente, e provavelmente ele está me assistindo, e eu tenho uma mensagem dele para vocês. Ele fala assim: olha, quando eu estou aqui vendo o culto, eu faço tudo o que vocês fazem. Se joelho, eu joelho, se levanta, eu levanto, se levanta a mão, eu levanto, dá glória a Deus, eu dou glória a Deus. Um ancião, um precursor do Evangelho em Foz do Iguaçu, com 77 anos, eu acho, né, amor? 77 anos, né, André? Ele ainda se submete a assistir um culto onde o genro dele está pregando, ou qualquer um de nós aqui que está pregando, e ele se alegra no Senhor.
Sabe por quê? Porque Jesus tirou a cegueira dele, ele segue Jesus até hoje. Sabe por quê? Porque ele viu a glória de Deus, e ele não diz ai dos outros, ele diz ai de mim, e ele se volta para o Senhor. Quero eu ter a longevidade dele, viver tantos anos como ele está vivendo, e ser alguém tão amado quanto ele, né, Aguinaldo? Um homem que passou por tantas igrejas e tanta gente o ama, porque ele sempre preferiu sofrer ele, morrer ele, ficar doente ele, para que outros pudessem viver. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar pessoas aqui, recebendo visões do Senhor e mudando o seu modo de viver. Receba, em nome de Jesus, uma visão dos céus agora, mas é uma visão para dentro, viu? Nesse caso, uma visão de como está, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, mas eu já recebi uma visão. Deus tem mais. Ele vai clarear mais, como luz da aurora. Ele vai clarear mais. Ei, você ainda não viu tudo, tem muita coisa para ver. Oh! Os maiores problemas, irmãos, das nações, das igrejas, das famílias e das pessoas, é que nós estamos em falta de verdadeiros encontros com Deus. Fala-se tanto em encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus, foi sobrenatural. Uau. Mas houve mudança de vida? Não, então não foi um encontro com Deus. Foi um momento legal, que você achou um ambiente bom, e você deu uma chapadinha, se emocionou, pegou carona no sacrifício dos outros, pegou carona na glória que Deus desceu por causa dos outros, e você pegou, eu vi a glória de Deus. Não viu a glória, você só viu a fumaça, você só viu o monte tremer e fumegar e sentiu o cheiro. Quem viu a glória foi Moisés, o povo só viu o monte fumegar e tremer, e por isso continuaram dependendo de Moisés, porque quem vê a glória, quem entra na presença, não depende de mais ninguém. Nada mais o impede de seguir ao Senhor, porque Ele fala, agora eu vejo, eu caminho, eu vou com Ele. Se ainda tem algo que te impede de caminhar com Jesus, é porque você não o viu. Eu não sei se você está gostando ou não, mas eu tô. Porque eu posso sentir o Espírito Santo caminhando, passeando. Estamos carentes de verdadeiros encontros com Deus. Que encontros com Deus, pastor? Encontros de pessoas dispostas a realmente se render ao Senhor. Encontros que levem as pessoas a se tornarem fervorosas. Fervorosas o suficiente para receber visões dos céus e mudar as suas próprias vidas e as vidas daqueles que as cercam. Não, quem é fervoroso, ele muda a sua vida. Jesus, o seu fervor, Jesus nele, o Cristo em nós, esperança da glória, muda a vida dele e começa a mudar quem está no entorno dele. É inevitável. Por quê? Porque é poder de Deus, porque é o evangelho verdadeiro. Deixa eu citar uma fala do E.M. Bounds no livro do Leonard Ravenhill, ou Ravenhill, como alguns gostam de falar, por que tarda o pleno avivamento. Ele cita uma frase de E.M. Bounds. Ele diz assim, preste atenção nisso, é muito sério, irmãos, e é muito bom a gente poder usar citações como essa aqui. Ele diz assim, por mais erudito que um homem seja, por mais perfeita que seja a sua capacidade de expressão, por mais ampla a sua visão das coisas, por mais grandiosa a sua eloquência, mais simpática a sua aparência, nada disso toma o lugar do fervor espiritual. Tudo isso é muito bom, mas não substitui o fervor espiritual. E aí ele continua dizendo, preste atenção nisso, é pelo fogo que a oração sobe aos céus. Nós estamos falando de fervor, de resultados, de efeitos de um encontro com Deus. É pelo fogo que a oração sobe aos céus. E a gente não está falando de fogo que um discute para cá, outro discute para lá. Está falando de fogo, Deus é fogo e acabou. O fogo empresta asas à oração e à adoração também.
Se não queima, não sobe. Se não existe uma paixão te arrebatando, precisa haver mais entrega. O fogo empresta asa à oração, dando-lhe acesso a Deus, comunica-lhe energias e torna-a aceitável diante do Senhor. Sem fogo não há incenso. Sem fervor não há oração. Sem fervor não há oração. Orações bonitas, técnicas, se não houver fervor, ela não toca os céus. Inclusive hoje pela manhã o Senhor me deu uma mensagem, eu anotei até na agenda da pastora, que depois eu vou escrever, a gente vai falar um pouco sobre fogo. Sabe, pastor Jackson, Cris, tudo que nós precisamos é de um coração que queime. Tudo que nós precisamos é de um coração que queime. Já dizia John Wesley, né? Qual é o segredo para que esse povo entre na fila o dia inteiro para ficar vendo você pregar a mesma mensagem, o mesmo sermão? Eu falava, eu não sei. Eu venho para cá, eu me coloco para queimar. Eu acho que eles vêm me ver queimar. Quando teu pai te vir queimando, ele vai vir para o Evangelho. Quando teus filhos te virem queimando, eles virão para o Evangelho de verdade. Dentre tantas verdades que o Leonardo Ravenhill escreve naquele livro, ele cita muita gente. Tem ainda uma que ele diz assim: é grande a tragédia de nossos dias, em que existem pregadores sem vida nos púlpitos, pregando sermões sem vidas para pessoas sem vidas. Sermões rebuscados, bonitos, que agradam o paladar. Isso é fala minha, tá? Ele só fala de pregadores sem vidas nos púlpitos, pregando sermões que não têm vida para pessoas sem vidas. E daí ele vai dizer assim: sem pregadores ungidos nos altares das igrejas, não haverá pecadores rendidos a Cristo. É por isso que vocês já conhecem como é que nós pregamos aqui. Não adianta eu vir aqui e pregar para você que Jesus tem solução para o teu problema, você já sabe. É por isso que você segue a Jesus, é que você está aqui. A tua vitória é certa, não precisa disso. O Instagram tem o dia inteiro grupos colocando. Teu telefone vai tocar e vai chegar uma resposta de Deus para você. Está escrito lá, eles colocam o dia inteiro. Logo você vai receber uma boa notícia. Não se esqueça, tua vitória está no forno. E por aí vai, glória a Deus, irmãos, tudo isso é verdade, amém. Mas aí eu não preciso pregar isso, você já sabe. Eu preciso chacoalhar você, para você olhar para a Bíblia e queimar pelo Senhor. Porque se não houver pregadores ungidos, vertendo óleo, chorando, queimando, nós não teremos pecadores rendidos. E por falta de pecadores rendidos, é que igrejas estão frias. Por falta de pecadores rendidos, é que igreja de gente fria cresce. Pastor, eu preciso de uma palavra de bênção, de conforto. Eu tenho. Jesus te ama e Ele tem o melhor para você. Ei, Jesus te ama e Ele muda a sua vida, sim. Aliás, Ele acaba com a sua vida e Ele te dá uma vida nova. Jesus te ama e te cura. Jesus ama a tua família. Ele sara o teu casamento. Agora eu tenho uma palavra para você também na mesma linha. Jesus te ama, mas odeia o seu pecado. Jesus te aceita sempre, te recebe sempre, mas nem sempre Ele te aprova. Assim é comigo. Eu quero ir além. Se você não estiver ungido, não será possível ver a sua família rendida aos pés do Senhor. Para cada um de nós, se eu não estiver ungido, não será possível ver a minha família rendida aos pés do Senhor. Pai de família, se você não receber uma unção, não estiver ungido, eu já falo sobre isso, não será possível ver a sua família rendida aos pés do Senhor. Não, mas não dá porque os meus filhos não sei o que. Não, você só tem um caminho para a unção. Qual que é o caminho para a unção, pastor? Oração sem cessar e com fervor. Oração sem cessar e com fervor. Como assim com fervor? Com insistência. Jesus, eu preciso.
Pastor, eu não tenho lágrimas. Então peça lágrimas, Jesus vai te dar. Irmão, Jesus dá tanta coisa. Você acha que é difícil dar lágrimas? Mas que não sejam pela tristeza, que não seja preciso que venha uma tristeza sobre você para você chorar. Que você chore pelo fogo que há em você, que não te dá descanso. Ser ungido é ser separado e credenciado para algo. Entendeu? Durante muito tempo se falou muito, meu Deus, que homem ungido. Por que ungido? Porque pregava. Glória a Deus, pode pregar assim ungido. Mas o fato de pregar assim não significa que está ungido. Meu Deus, que homem ungido. Por quê? Porque ele tem Eu só entro quando todo mundo já chegou e saio antes que todo mundo vai embora, porque eu sou muito ungido. Não toque em mim. Daqui a pouco tem um aquário de vidro ou de acrílico com uma rodinha para eu chegar aqui. Isso não é ser ungido, isso é ser bobo, palhaço, tonto, orgulhoso, para não falar tantas outras coisas. Ser ungido é ser separado e credenciado para algo. Ser ungido não é ter o poder de chegar aqui e fazer assim, todo mundo cair. E eu já vi isso acontecer. E glória a Deus por isso, por tudo que Deus fez dentro daquilo que era propósito de Deus. E isso pode acontecer, amém? Mas ser ungido, irmãos, é o que credencia para esse operar de Deus. Ser ungido é ser separado e credenciado para algo. No caso do Evangelho, é aceitar ser separado do mundo e dos seus próprios interesses. A maior dificuldade de ser ungido, pastor Wander, é nos aceitar ser separado dos nossos interesses para os interesses do Senhor. Porque nós queremos unção para receber os nossos interesses, Lene. Nós queremos unção para orar e Jesus nos atender. Nós queremos unção para ter uma vida que vai nos beneficiar. E não, a unção de Deus é sermos separados dos nossos interesses. E aí sim, ser credenciados na autoridade de Deus. Para quê? Para transformar vidas. Para transformar vidas. Irmãos, o que mais prega, eu já disse aqui, e é uma frase muito conhecida: o que mais prega não é o que eu falo, mas é o que eu sou, e as pessoas olham e veem. Eu disse aqui nas aulas das escolas, quinta e sexta-feira, o que confronta o pecado de alguém não é a tua cobrança, é a tua santificação. O que confronta o pecado de alguém não é a minha pregação, é a minha santificação. É impossível, escute isso, é impossível não viver uma vida fraca de miséria espiritual sem oração. Sem oração, vai viver uma vida fraca de miséria espiritual, mesmo crendo. O primeiro sintoma do fracasso de uma igreja, e não vai acontecer aqui em nome de Jesus, até o Senhor voltar. E eu quero declarar sobre a igreja no Brasil que o Senhor está sarando, e isso está sendo tirado. Mas o primeiro fracasso de uma igreja é quando o seu povo deixa de orar. Quando começa a achar que não, a gente não precisa mais orar assim, porque agora a gente já tem um entendimento. Irmão, quanto mais entendimento, mais oração. Parou a oração é porque o entendimento foi embora. Ou é porque tem entendimento, mas não tem obediência. Tem entendimento, mas não tem quebrantamento. E isso se transforma em ensimesmamento, que é uma tribulação. Entendimento sem quebrantamento gera ensoberbecimento, para dizer uma palavra um pouco mais forte. Então, quando uma igreja para de orar, é prenúncio de queda total. Quando se entra pelo caminho da oração de verdade, uma oração com fervor, se deixa de pecar. Agora, quando se entra pelo caminho do pecado, se deixa de orar. Então preste atenção, porque se você não tem vontade de orar, é porque você está com muita vontade de pecar, ou está pecando. E eu falo isso com amor, temor e tremor. Uma igreja que ora pouco é porque está dando muita liberdade para o pecado, e o pecado traz o esfriamento. Porque a oração, nós oramos por obediência, e a prática da oração pela obediência traz o prazer por orar, o gosto em orar. Algo muito importante para se observar aqui, irmãos, é que isso só aconteceu com o profeta Isaías no ano em que morreu o rei Uzias.
E eu disse, você já conhece essa parte da pregação, mas eu quero só relembrar. No ano em que morreu o rei Uzias, que era o seu parente próximo, o seu tio. Se nós formos estudar um pouco a história do rei Uzias, nós vamos perceber que ele era um homem que não fazia a vontade de Deus, que não fazia o que agradava a Deus ou o que agrada a Deus. Ou seja, o rei Uzias era alguém que tirava Isaías do foco, tirava Isaías do propósito, porque aquele que dava proteção a Isaías era alguém que não fazia a vontade de Deus. Deixa eu te perguntar, o que é ou quem é que está te tirando do foco ou do propósito do Senhor? Em quem você está confiando? Quem é que está te dando conforto? Talvez é o bom emprego, e glória a Deus pelo bom emprego. Talvez é o empreendimento, glória a Deus por ele. Talvez é a faculdade, glória a Deus por tudo isso, irmão. São recursos que o Senhor nos dá. Ou talvez é alguém que você gosta, que te protege, com quem você sente bem. Glória a Deus por tudo isso, ok? A carreira, a finança, tudo é o Senhor nos dando. Agora, qualquer coisa dessas, ou qualquer pessoa dessa que estiver te tirando do foco, vai ter que morrer em nome de Jesus. Não é que a pessoa tem que morrer, mas para você precisa perder. Você precisa perder aquilo que te rouba de Deus. Você precisa perder aquilo que te tira de Deus. Cuidado, inclusive, para que Deus não tenha que matar alguém, porque senão você não se volta para Deus. Ai, pastor, não, sabe, para que você entenda bem. Não adore, não se confie em ninguém que não seja o Senhor. O que acontece? Deus vai fazer isso com muita gente. Deus vai matar coisas, arrancar coisas, ou tirar pessoas que estão dando suporte para que você se afaste de Deus, se acomode e olhe só para os outros. Ai de você, ai de você, ai de você. Sabe, irmãos, é muito fácil olhar e julgar pessoas quando a gente está bem. Eu nunca pequei isso, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Eu estou bem. Ai daquele porque fez. Não é que já se viu? Que imoralidade, que isso, que aquilo. É muito fácil julgar os outros quando nós estamos dentro do palácio, junto com o rei. Mas se você tem uma visão dos céus, da glória de Deus, vem um temor, e você percebe, nós vamos falar sobre isso bem rapidamente, o quanto nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós precisamos amar as pessoas. Deus vai fazer com que isso, ou esse alguém morra para você, a fim de que você se volte para o propósito, e possa ter a visão, para depois receber a unção. Isaías só recebeu a verdadeira unção depois da visão. O cego só seguiu Jesus e teve a sua vida separada para seguir Jesus depois que recebeu a visão. A segunda lição que eu quero impartir aqui, que eu aprendo aqui, anote aí: quem clama continuamente com fervor, recebe visão completa. Quem clama continuamente com fervor, que era o caso do cego, e depois a oração de Isaías, ela vai nessa linha, recebe visão completa. É por isso que nós temos tantos crentes, irmão, gente boa. Quem clama continuamente com fervor, recebe visão completa. A gente poderia chamar de visão perfeita, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas é por isso que tem tanta gente no cristianismo, gente que aceitou a Jesus, mas não consegue render a vida a Jesus. Essa é a grande diferença. Ah, mas eu entreguei minha vida a Cristo. Não entregou, não se engane. Porque quem entrega a vida a Cristo, Adão, pode sofrer e vai sofrer. A gente já pregou muito sobre isso aqui. Mas ele vai continuar alegre e firme, porque se ele entregou a vida a Cristo, a vida está com Cristo. Então ela nunca se desvia. Você precisa entender isso. A vida que foi entregue a Cristo, rendida a Cristo, passe o que passar, triste ou alegre, saudável ou doente, ele não larga Jesus, porque não está com ele a vida, está com Jesus. Quando sai do caminho, quando começa a fazer as suas vontades, quando entra por um caminho de pecado, é porque ele não entregou a Jesus. Ele apenas aceitou a Jesus como seu Salvador, mas não se rendeu a Cristo como seu Senhor. O senhorio de Cristo, ele orou aqui, nós já pregamos aqui, o senhorio de Cristo é um dos primeiros sinais de que alguém se entregou a Jesus. Ele não toma decisão sem orar, não dá resposta sem orar, muda o jeito de falar.
Então quem clama continuamente vai receber uma visão completa. Escute, o Senhor quer nos dar uma visão completa e perfeita do lugar onde Ele nos plantou. Porque o que eu estava dizendo, muitas pessoas estão dentro das igrejas. Sabe, Deva, muita gente vive e fala de Jesus, é crente, toma ceia, e glória a Deus. Estou falando de pessoas salvas, ok? Nós não estamos questionando a salvação judicial, nós estamos falando da vida cristã, do desenvolvimento da salvação que o Senhor nos deu. Muita gente, mas quando está em Jesus ou aceitou a Jesus, mas só quer os favores de Jesus. Por isso ele não é exemplo para ninguém. Por isso ele continua sendo alguém que não gera fruto. O Senhor quer nos dar uma visão completa e perfeita do lugar onde Ele nos plantou. Quem nos plantou? O Senhor Jesus. Não é uma visão caolha, não é uma visão vesga, não é uma visão míope, não é uma visão com astigmatismo, não é uma visão deturpada, uma visão perfeita. Isaías recebeu uma visão com pelo menos 3 dimensões poderosas. Escute, Isaías teve uma visão, e fica claro no texto que ela contemplava pelo menos 3 dimensões poderosas. A primeira, a altura. Ele soube olhar para o alto, ele viu que havia muita coisa acima dele, não era só abaixo. Meu tio é rei, eu estou no trono com ele, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Ele olhou e ele viu que há algo poderoso acima de nós. Quando ele tem uma visão da altura, ele olhou para o alto e ele viu o Senhor. Ele viu a glória de Deus. Daí eu repito o que eu falei no começo, Joel. Tem muito cristão que não viu a glória de Deus. Pastor, como é que eu faço para ver a glória de Deus? Busque, clame, pare de olhar de cima para baixo e comece a olhar de baixo para cima. Mude a postura do entendimento. Pare de achar que você sabe mais. Pare de achar que você é mais santo, mais puro. Ele olhou e ele viu a glória. Quer outra dica para ver a glória? Estevão. Céus abertos, a glória, o trono, Jesus. Mas sabe quando que ele viu, Fabiano? Quando ele estava sendo apedrejado por defender o Evangelho, a verdade do Evangelho. Tem gente, irmãos, que se alguém falar de apedrejar ele, antes do camarada jogar a primeira pedra, ele já matou o cara apedrejado. Quem apedreja aqui sou eu, ele vai falar. Porque eu sei mais evangelho, eu tenho mais pedra. Não, largue as pedras. Largue as pedras. Aí você vai ver a glória de Deus. Aceite quando alguém estiver te condenando, te acusando por causa do evangelho. Isso é uma visão da altura. Glória de Deus. Ele teve uma visão de profundidade. Essa profundidade, irmãos, daí não é para baixo, é profundidade nele. Ele teve uma visão na dimensão da profundidade. Que profundidade? Olhou para dentro de si e viu a si mesmo. Essa é uma dimensão que muita gente parece que não se recusa. O que ele viu? Ele viu sua hipocrisia. Por isso que ele diz: ai de mim, eu acabo de ver a glória de Deus, mas eu sou impuro. Irmãos, tem crente, tem gente, eu falo isso muito em amor, muito em temor. Hoje é um dia diferente de pregar. Tem gente que é uma proposta de briga você falar para ele que ele tem que dizer que ele é pecador, que ele tem que dizer que ele mente. Eu estava pregando um dia que eu falei isso, eu vi que tem gente que ficou meio assim, porque não, eu não sou mentiroso. Irmãos, nós somos mentirosos, a Bíblia diz isso. Não é um mentiroso de carteirinha que sai inventando mentira para todo mundo, mas a nossa natureza é mentirosa. Nós mentimos para nós mesmos. Nós buscamos acreditar em coisas que não é verdade. Nós cantamos aquilo que não estamos dispostos a fazer. Por isso a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E aí eu dizia aqui, eu posso pregar aqui, o que a gente prega nas escolas pode pregar na igreja, porque essa igreja é uma igreja escolada, amém? Eu dizia assim, as pessoas falam assim: a coisa que eu mais odeio é a mentira. É, porque está toda a vida ali. Profundidade, olhou para dentro de si mesmo, viu a si mesmo. Eu quero feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Ajuda aí, Joel.
Olhe para dentro de você mesmo, só por um pouco de tempo, porque é terrível, irmão. Quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente olha no espelho, olhe para dentro de você. Quem é você? Você é esse certinho mesmo? Dá para ficar falando ai para os outros? Dá para jogar pedra? Ou será que eu preciso dizer ai de mim, Jesus? Ai de mim, eu tenho lábios impuros, eu tenho desejos impuros, eu tenho pensamentos impuros, eu tenho olhares impuros. Ah, Jesus! Dá para dizer, Senhor, ele viu a sua hipocrisia. O que é hipocrisia, pastor? Hipocrisia não é você sentir vontade de bater e abraçar, não. Isso é renúncia. Hipocrisia é você pregar algo, defender algo e fazer outra coisa. Hipocrisia é você querer que os outros façam aquilo que você não está disposto a fazer. Hipocrisia é exigir que o marido seja verdadeiro se você não é verdadeira. Hipocrisia é exigir uma santidade dos filhos que você não tem. Hipocrisia é querer que alguém leia a Bíblia se você nunca lê. Hipocrisia é querer que os outros te amem se você não sabe amar ninguém. Então você não é amável, não dá para amar. E a terceira dimensão da visão dele, a primeira altura, ele vê a glória de Deus. Quem vê a glória de Deus logo olha para dentro de si e vê a sua hipocrisia. E a terceira dimensão é a largura. Como assim? Ele vê na amplitude. Ele tem a visão da horizontalidade. Ele olha ao redor e ele vê o mundo. Ele vê os irmãos, ele vê o povo, ele vê a nação. E daí o que ele vê? Ele viu a miséria e a carência da glória de Deus. Preste atenção nisso. Ele vê a miséria que está no seu entorno. A nossa nação, a nossa cidade, a nossa política. Muitas igrejas. Há uma miséria. Essa miséria clama a uma carência de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quando ele tem essa visão tridimensional, é ato contínuo, irmãos. Vai haver uma conexão da visão da glória com a visão do seu interior, com a visão do que está na sua largura, do que está em volta. Como assim? Deus mostra claramente para ele, diz, ele entende que ele é o canal para conectar a glória dos céus com a miséria da terra e sarar a terra. Esse é o nosso chamado como igreja, essa é a nossa vocação. Eu não fui feito igreja, você não foi feito igreja para estar aqui pedindo mais bênção, mais coisa, não, isso é uma mentira. Nós fomos feitos igreja para conectar a glória dos céus com a miséria da terra e sarar a terra. Toda a terra se encherá da glória de Deus. Aliás, toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas depois ele diz, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. O conhecimento da glória de Deus é expressado através de nós. Romanos 8 e 19. A criação aguarda gemendo com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A glória que ele quis revelar em nós. Como que o mundo vai ver a glória de Deus? Em você, na tua casa, na tua família, na tua renúncia, no teu amor. Espírito Santo. Oxalá possamos nós, em tempos de dificuldades como esses que o Brasil passa, o mundo passa, possamos ter essa visão tríplice e viver o verdadeiro cristianismo, no qual pessoas começam a ser mudadas pelo simples contato conosco. Famílias começam a ser mudadas pela simples observação, o exemplo das nossas famílias. Eu quero profetizar isso em nome de Jesus. Eu faço isso há mais de 8 anos, mas eu quero fazer de novo aqui. Eu quero declarar que os teus vizinhos vão te olhar e vão dizer, eu quero o que essa família tem. O teu colega de trabalho vai olhar e vai falar, cara, onde é que você vai? Quem é que você segue? O que é que você faz? Porque eu quero ser como você. A conexão da miséria do mundo com a glória de Deus para ser sarada passa por nós. Nós somos o canal, passa pelo nosso interior. O mistério que estava oculto em todos os tempos, aprove a Deus revelar em nós o Cristo em nós, esperança da glória.
Oh meu Deus, é só olhar a Bíblia, o Cristo em nós, esperança da glória. Não há esperança da glória para o mundo, não há esperança da glória para o teu filho, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus parentes. Não há esperança da glória de outro jeito. É o Cristo em você, é a esperança da glória para eles. Em você como corpo, ok? O Cristo em vós, em nós. Pessoas estão descendo a sepultura ao nosso redor. Pessoas estão indo para o inferno ao nosso redor. Pessoas estão sofrendo abusos, mentiras, tantas coisas ao nosso redor. Pessoas estão vivendo na mentira ao nosso redor. Famílias estão sendo destruídas ao nosso redor. Se tudo isso e muito mais que está acontecendo ao nosso redor não te toca e você não se move para fazer nada, se tudo isso acontece ao nosso redor e nós não estamos fazendo nada para mudar essa tenebrosa realidade, eu faço uma pergunta para nós, para não ser ofensivo a você, uma pergunta para nós: que tipo de cristianismo estamos vivendo? Jesus não veio aqui apontar erro, Ele veio trazer salvação. Ele veio trazer exemplo, Ele veio morrer para que outros vivessem. Isso nos leva a olhar para nós e reconhecer a nossa mais completa miserabilidade. Por quê, pastor? Porque quando nós olhamos, nós vemos o quanto nós fazemos tão pouco, tão pouco, tão pouco. Quando nós vemos o Senhor e temos visão da sua santidade e da sua glória, escute, nós somos atraídos para Ele e nós sentimos cada vez mais o desejo de estar com Ele. Não é possível, irmãos, ver o Senhor e não sentir cada vez mais desejo de estar com Ele, de ser alimentados por Ele, de nos parecer com Ele, e nos parecer com Ele em vida e em natureza, em prática de vida. E é isso que nos leva a olhar para nós e falar: meu Deus, olha a nossa situação. E aí nós começamos a mudar como Isaías mudou. Não mais apontamos o dedo para os outros. Por que as famílias se acabam? Porque o marido aponta o dedo para a esposa e fala do erro dela. A esposa aponta o dedo para o marido e fala do erro dele. Um aponta para o outro e mostra o pecado do outro. Aponta para os filhos e mostra os erros dos filhos, sem dar exemplo do que é o correto. Daqui a pouco os filhos também estão apontando o erro dos pais. Mas em nome de Jesus eu quero declarar que nós vamos entrar nesse lugar de não mais apontarmos os dedos para os outros, não mais apontarmos os defeitos dos outros, não mais somos acusadores uns dos outros, até porque já existe um acusador que tem essa função, e ele é Satanás, nós sabemos bem disso. Nunca tome esse lugar tenebroso. Não seja acusador, isso não é ministério da igreja. Ao invés de viver apontando os erros dos outros, entendamos que, apesar da nossa condição, o Senhor nos ama e nos aceita como somos. Apesar da nossa condição, isso nos leva a olhar para o mundo com um olhar diferente, com um olhar de misericórdia mesmo. Olhar de misericórdia. Por que eu não coloquei de amor? Porque eu quero falar da misericórdia, que é trazer a miséria do outro para dentro do nosso coração. Miséria cardio. Olhar para o mundo e olhar, trazer a miséria dele e sofrer. Olhar com um olhar de compaixão pelas almas perdidas, pelas vidas perdidas, porque nós percebemos que não somos melhores do que eles. Isso é evangelho. Qualquer um que está no evangelho e se sente melhor que os perdidos, não está no evangelho de verdade. O evangelho é um mendigo mostrando para o outro onde achou pão. O evangelho é um faminto dizendo para o outro onde achou comida. O evangelho é você olhar para a pessoa e falar assim: cara, vem comigo, eu sou ruim igual você, em muita coisa eu sou pior do que você, mas Jesus me achou e eu não vou fugir dele. Eu não fui negligente ao chamado. Eu não quero não quero rejeitar aquilo que o Senhor me deu de graça. Uma das coisas mais lindas deste contexto é como Isaías foi purificado do seu pecado e da sua língua maldizente. Como é que ele foi purificado?
porque nós pregamos tantas coisas aqui, mas eu quero concluir, pastor, como é que faz? Eu não aguento, pastor, por mais que eu entendi tudo que o senhor pregou, eu entendo, eu acredito, eu aceito isso, mas praticar é muito difícil, porque quando eu vejo meu marido, quando eu vejo minha esposa, quando eu vejo não sei quem, eu não aguento, eu já falo, eu já brigo de novo, daí já estraga tudo, e quando eu vejo não dá, eu não aceito do jeito que a minha esposa faz, eu não aceito meu filho do jeito que faz, eu não aceito meu esposo. Ei, Jesus tem solução para tudo. Só vai exigir obediência. Como é que Isaías foi sarado? Eu te conto um segredo. Versículo 5, ele diz assim: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, ele falou: agora eu sou igualzinho esse povo miserável. Esse povo que eu falava, ai desse, ai daquele, agora é primeiro ele. Primeiro eu sou ruim, e o povo também é ruim. É assim, irmãos, quando você vai falar do pecado do povo, primeiro você tem que lembrar do teu pecado. Senhor, vem perdoar o Brasil pelo pecado, Senhor, começando por mim. Perdoa-nos. Vem sarar a igreja brasileira, começando por mim, perdoa-nos. É assim que funciona, irmãos, diante de Deus. É uma postura de humildade. E é engraçado que ele faz uma oração dizendo: agora acabou. Eu quero declarar em nome de Jesus pessoas aqui começando a enxergar a sua condição diante de Deus, como o profeta Isaías. Qual que é a minha condição diante de Deus? É que eu vi o Senhor e eu sou miserável. Eu preciso dele, eu preciso clamar por misericórdia. Quando nós temos um encontro com Deus e consequentemente temos uma visão real da glória de Deus, nós percebemos a nossa condição. E escute isso para a gente concluir. Parece que não há solução. Ele diz: eu vou perecer. Eu vou perecer. Por isso que a visão da glória gera humildade. Porque quando a gente vê Deus de verdade, nós não somos mais legalistas, porque a gente fala assim: se eu for para a lei me mata. Se eu for para a lei, eu estou condenado. Então a gente olha e fala assim: só a misericórdia do Senhor. Ele disse: eu vou perecer, porque eu sou igual ao povo. O povo não presta, eu também não presto. Aí o que acontece? O Senhor parece que não tem solução, mas o Senhor, com o seu infinito amor e o seu propósito eterno, que nos elegeu nele, ele sempre tem uma solução. A solução está aqui a partir do versículo 6, o 6, o 7 e o 8. Olha aí. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, por isso a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Você quer promessa maior do que essa de Deus para a tua vida? Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de ter os lábios purificados, ele se torna um verdadeiro missionário. Ele é voluntário, agora não é mais ai daquele, eu vou para morrer no lugar. Não é falar você tem que orar, eu vou orar por você. Não é falar você tem que jejuar, eu vou jejuar por você para que Jesus te pegue. Fique de pé, em nome de Jesus. Deixa o Senhor te tocar com a brasa viva do altar. A brasa viva da adoração. Agora, comece a adorar, eu explico. Sabe o que é essa brasa tirada do altar do incenso, o altar da adoração? Quando ela toca os lábios, ele purifica os lábios. Isaías para de falar mal dos outros e ele começa a adorar o Senhor. Ele começa a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que é isso, irmãos? A tua adoração cura a tua maledicência. O teu aleluia, o teu glória a Deus, o teu choro, a tua língua estranha, a tua glorificação, ela, ao invés de você reclamar do teu esposo, diga: aleluia, o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, o Senhor é bom. A tua adoração sara a impureza dos teus lábios. Essa é a única maneira de ter os seus lábios, sua vida, suas atitudes, seus sonhos purificados e tornar-se um apaixonado por Jesus e pelas almas. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, em nome de Jesus. Comece agora. Eu sei que você não pode tirar a máscara, mas comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar, dizer: Senhor, o Senhor é bom. Eu sou ruim, mas o Senhor é bom. Minha esposa é ruim, meu filho é ruim, como eu sou ruim, mas o Senhor é bom. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Isso faça como Deli, comece a adorar ao Senhor.
Comece a declarar: miserável homem que sou, como dizia Paulo, quem me livrará desse corpo de morte? Ah, o Senhor Jesus, pela lei do Espírito de vida, Ele me arranca deste lugar. Ei, tem gente que não muda de vida nunca, porque nunca adora, nunca abre a boca para adorar. Quem não abre a boca para adorar, abre a boca para criticar. Quem não abre a boca para adorar, abre a boca para reclamar. Quem não abre a boca para adorar, abre a boca para amaldiçoar. Mas eu quero declarar: Jesus muda isso hoje. Queima, queima, fogo, brasa viva do altar de adoração. Teu amor me deu uma nova dimensão. O amor de Deus que me transformou e me deu uma direção. Ele te transforma, te dá uma direção nova, uma visão clara, perfeita, uma visão tridimensional. Olhe para cima e veja a glória. Profundidade, olhe para dentro e veja você mesmo, sua hipocrisia. Lateralidade, olhe para os lados e veja a miséria do mundo e a carência da glória de Deus. Os teus parentes precisam daquilo que o Senhor tem com você.